Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do livro Homem Integral. A psicografia é do Divaldo Pereira Franco. Estamos no segundo capítulo, intitulado Estranhos Rumos, Seguros Roteiros. O item que iremos estudar hoje é o 9, ódio e suicídio. Herdeiro de si mesmo, carregando no inconsciente as experiências transatas, o homem não foge aos atavismos que o julguem ao primitivismo, embora as claridades arrebatadoras do futuro chamando-o para as grandes conquistas. Liberar-se do forte cipoal das paixões animalizantes para os logros da razão é o grande desafio que tem pela frente. Onde quer que vá, encontra-se consigo mesmo. A sua evolução socioantropológica é a história das contínuas lutas em que o artista, o espírito, arranca do bloco grotesco a matéria, as expressões da beleza e grandiosidade que lhe dormem imanentes. Os mitos de todos os povos na história das artes, das filosofias e das religiões apresentam a luta contínua do ser libertando-se das argamassas celular, arrebentando algemas para afirmar-se na liberdade que passa a usar, agressivamente, do começo, até converter-se em um estado de consciência ética planificador, carregado de paz. Gerado o conceito de desobediência, o reflexo punição a soma dominador, reduzindo o calcete a uma posição ínfima, contra o qual não se pode levantar, nem sequer justificar a fragilidade. Essa incapacidade de enfrentar o imponderável, as forças desgovernantes e preponentes, mais tarde se apresenta camuflada em forma de rebelião inconsciente contra a existência física, contra a vida em si mesmo. Obrigado mais a temer esse opressor do que os amar, compelido a negociar a felicidade mediante oferendas e cultos, extravagantes ou não, sente-se coibido na sua liberdade de ser. Então, rebelando-se e passando a uma atitude formal em prejuízo do real, a um comportamento social e religioso conveniente em vez de ideal, vivendo fenômenos neuróticos que o deprimem ou exaltam com efeitos naturais de sua rebelião íntima. Ao mesmo tempo, procurando deter os instintos agressivos nele jacentes, sem os saber canalizar, sofre reações psicológicas que lhe perturbam o sistema emocional. O ressentimento, que é uma manifestação da impotência agressiva não exteriorizada, converte-se em travo de amargura, a tornar insuportável a convivência com aqueles contra os quais se volta. Antegozando o desforço, que é a realização íntima da fraqueza, da covardia moral, da guarida ao ódio que o compure, tornando a sua existência como a do outro, em um verdadeiro inferno. O ódio é o filho predileto da selvageria, que permanece em a natureza humana. Irracional, ele trabalha pela destruição do seu oponente, real ou imaginário, não cessando mesmo após a derrota daquele. Nós estamos fazendo assim agora, na didática do estudo. A gente lê uma página, né, e depois faz algum comentário sobre. Porque se a gente for esmiuçar lentamente os parágrafos, aí a gente não dá uma amplitude na visão global do texto. E Joana aqui nos chama a atenção nesse texto, que é maravilhoso, como todo o texto da Joana, mas essa introdução que ela traz aqui eu acho maravilhosa, porque sintetiza bem o pensamento da Joana, né? Então, tem algumas terminologias que já são muito próprias dela, né? No decorrer dos textos, dos livros que ela vai escrevendo. Então, aqui, logo nessa introdução, ela traz alguns desses elementos que são muito próprios dela mesma. Por exemplo, herdeiro de si mesmo, né? Isso daí é clássico da Joana. Já no início do parágrafo, ela começa herdeiro de si mesmo, carregando no inconsciente as experiências transatas. O homem não foge aos atavismos que o jungem ao primitivismo,
embora as claridades arrebatadoras do futuro chamando para as grandes conquistas. Então, o que é o ser humano? Bem, aí ela já faz uma síntese bem interessante de nós mesmos, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos. O que significa ser herdeiro de si mesmo, né? É que você vai apenas usufruir daquilo que você mesmo conquistou, daquilo que você mesmo angariou, no que se diz respeito a valores, no que se diz respeito à ética, à evolução, a tudo aquilo que está no campo do pessoal, do espiritual, né? As conquistas intelecto-morais, por assim dizer. Em uma outra oportunidade, Joana vai dizer que somente essas conquistas, a intelecto e as morais, é que têm sabor de eternidade. Então, as nossas conquistas intelecto-morais são conquistas que nós iremos usufruir e nós não poderemos partilhar com ninguém dessas conquistas, porque elas são nossas. Partilhar no sentido de transferir. Elas são aquisições exclusivamente nossas. Então, por isso, Joana começa a dizer que nós somos herdeiros de nós mesmos, de modo que tudo aquilo que nós amealharmos no campo do sentimento, principalmente, nós iremos usufruir positivo ou negativamente, carregando no inconsciente as experiências transatas. Então, hoje o Espiritismo nos vem dizer, né, que o inconsciente nada mais é do que esse grande arcabouço das nossas experiências, de não só de vidas humanas, mas também quando nós jornadeamos na inconsciência de nós mesmos, quando estávamos nos diversos reinos. Então, quando a gente fala de inconsciente profundo, ou de inconsciente coletivo, numa linguagem aqui mais junguiana, nós estamos falando desses elementos, desses conteúdos que estão para além do humano, as nossas experiências que estão, vamos dizer, para trás do humano, não necessariamente para além, que ficaram para trás, né? Quando jornadeávamos nos diversos reinos da natureza. E assim nós forjamos esse grande arcabouço de experiência chamado de inconsciente. E dentro desse arcabouço, dentro dessa imensa caixa, vamos dizer assim, né, de onde está arquivada essas experiências, elas são inscritas que a gente chama de atavismo. Então, quando a Joana diz assim, o homem não foge aos atavismos, né, que o jungem ao primitivismo, o que é o atavismo aqui? É a linguagem do inconsciente, né, é o arquétipo, né, o conteúdo desse inconsciente. Uma vez que o inconsciente é esse arcabouço, né, o seu conteúdo, as nossas experiências de natureza animal, vegetal, mineral, né? E também hominal, numa linguagem aqui kardeciana. Então, essas experiências, esses conteúdos que traduzem as nossas experiências, é que nós chamamos de arquétipo, é aquilo que o Jung vai chamar de arquétipo, e que nós também vamos chamar de atavismos, que é essa linguagem do inconsciente. E todos nós carregamos experiências que são coletivas. Quando nós atravessamos as diversas experiências animal, vegetal, a gente meio que viveu ali, todos nós, uma espécie de experiência meio que parecida. Então, essas experiências coletivas, essas experiências que de alguma forma nos igualam, a Joana vai chamar isso de atávico, né? A Joana não, o Jung, né? E a Joana pega essa terminologia. Então, o que é o atavismo? São as nossas experiências primeiras. Então, quando Joana coloca aqui primitivismo, ela está colocando nesse sentido de experiências primeiras. E as nossas experiências primeiras são as experiências do campo do sentido, né? Da percepção fisiológica e etc. Então, nós ainda estamos muito arraigados a esses atavismos, né? A essa satisfação de um prazer ainda muito fisiológico, né? Porque as nossas primeiras percepções que foram forjando a nossa sensibilidade espiritual, ela partiu do fisiológico. Então, por isso que muitos ainda estão ligados às questões de alimentação, pessoas assim que ainda têm uma ligação com a condição do ato de comer, a condição do ato de dormir, a condição do ato de reproduzir, né? Então, que fazem parte da nossa experiência evolutiva e que, de alguma forma,
nos iguala a todos. Só para esmiuçar aqui um pouco, né, esse introdutório, que eu acho ele bem interessante, porque resume bem as nossas experiências. Então, a Joana diz que as claridades arrebatadoras do futuro nos chamam às grandes conquistas. Então, nós não temos que romper com esses atavismos no sentido de eliminá-los, porque eles fazem parte da nossa história e fazem parte da nossa constituição psicológica, mas que nós possamos, a esses atavismos, suplantar conteúdos novos, que nos tirem dessa escravidão, por assim dizer, desses conteúdos que nós todos ainda estamos muito arraigados, mas que nós possamos aspirar por conteúdos novos, por elementos novos, que já fazem parte dessa nova condição que nos encontramos, que é a condição do humano. Então, quando nós entramos nesse processo do humano, a gente carece de angariar elementos novos que se justaponham a esses atavismos e assim nos possam levar na escala da evolução. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Carlito, só para poder tirar uma dúvida minha, se tirássemos, né, o atavismo de nós mesmos, seria a mesma coisa de tirar nossas emoções também, né? Porque, de repente, como pode a gente ficar sem emoção nenhuma, porque nós eliminamos totalmente os nossos atavismos. Então, a gente vai conseguir controlar isso, né, de acordo com a nossa evolução, até que a gente possa realmente conquistar ponto evolutivo, onde a gente não use tanto isso como a raiva, e etc., e etc., né? O segundo, né, parágrafo, ela traz uma informação tão interessante, fala assim, liberar-se do forte cipoal das paixões animalizantes para os lobos da razão é grande desafio que tem pela frente. Então, eu acho que o nosso grande desafio é vencer a si mesmo, né? Nos vencer, é trazer esse forte cipoal, né? Esse emaranhado de paixões animalizantes que nós temos, essa coisa que a gente agarra nessas paixões e que não conseguimos, por mais que a gente estude, eu estou falando por mim, por mais que eu estude, por mais que eu sei pelas reflexões dos estudos, mas como é difícil sair desse emaranhado de paixões animalizantes que a gente ainda somos constituídos. E ela fala que esse é o grande desafio. Então, pelas palavras dela mesma, né, por trazer a palavra desafio, a gente já vê que não é algo muito fácil, né? A gente já vê que é algo pesado e difícil. Perfeitamente, Aldeni. Suas colocações são bem pertinentes. Nos fazem lembrar, por exemplo, nessa segunda colocação que você fala a respeito do liberar-se desse cipoal das paixões animalizantes, que é justamente nesse sentido da gente agregar a esses atavismos elementos novos. Não que nós vamos abandoná-los, como você bem colocou aí na primeira fala, porque a nossa proposta não é de abandonar, é de você saber gerenciar isso. Né? Esse conteúdo nós sabemos gerenciar e acessá-los da melhor maneira possível. Daí o Espiritismo coloca uma palavra que o Espiritismo pega isso da psicanálise, porque, na verdade, eu acredito assim, o Espiritismo ele preexiste a psicanálise no sentido de que Kardec vem primeiro que Freud. Mas, depois que Freud desenvolve a psicanálise, os espíritos se apoderam totalmente dela. Se nós formos ler, por exemplo, textos de Emmanuel, de André Luiz, nós vamos ver o quanto que as terminologias são psicanalíticas. Por exemplo, tem um livro do Emmanuel que ele é extremamente freudiano, que é O Vida e Sexo. Esse livro ele escreve, que é maravilhoso esse livro, na verdade, é um tratado de sexualidade. E eu acho que todo mundo deveria ler essa obra, que ela é tão fina, mas ela é tão imensamente extraordinária. E ali o Emmanuel é extremamente freudiano, o André Luiz, em várias ocasiões, é extremamente freudiano, a Joana tem muitas questões freudianas, Filomeno de Miranda, etc. O que eu quero dizer é que o Espiritismo se apoderou da psicanálise para fundamentar mais ainda os seus ensinos, as suas explicações.
E, por isso, o Espiritismo tem muitas terminologias que são muito próprias da psicanálise. A exemplo, a canalização. Então, quando os espíritos nos convidam a essa manifestação de canalizar, é nesse sentido. O que é canalizar? É você saber direcionar, é você regular esse sentimento, né? Não é você eliminar, porque isso é castrar o indivíduo, né? É você represar. E tudo aquilo que é represado, em algum momento, vai estourar e vai dar um problema. Então, ao invés de represar, vamos redirecionar, ou melhor direcionar isso. E quem nos possibilita esse direcionamento é a nossa razão, é a nossa racionalidade. Joana tem um livro chamado Liberta-te do Mal. Esse livro é maravilhoso, é quase um dos meus livros de cabeceira. Eu vou dizer aqui para vocês quais são meus 3 livros de cabeceira da Joana de Ângeles. Amor, Imbatível Amor, que eu amo essa obra, já falei para vocês. Liberta-te do Mal e Entrega-te a Deus. São os meus 3 livros de cabeceira da Joana. Sempre eu estou lendo essas obras, porque elas são extraordinariamente maravilhosas. Mas nessa obra específica, Liberta-te do Mal, Joana tem um texto chamado Fidelidade e Companheirismo. Nesse texto da Joana, Aldemir, ela estabelece a característica do homem maduro. O que caracteriza o ser humano maduro? Maduro no sentido de não ser infantil, né? Porque nós ainda jornadeamos na infantilidade emocional, psicológica. Então, o que é o indivíduo maduro psicologicamente? E ela vai estabelecer uma série de características. Dentre essas características, tem uma que eu queria evidenciar, justamente corroborando com o texto, é a racionalidade. O indivíduo maduro é racional. E se nós formos estudar o histórico das nossas experiências, nós vamos perceber que a emotividade, ela preexiste à razão. Antes de nós sermos seres racionais, nós já éramos seres emocionais. Então, quando nós vamos, por exemplo, uma planta é um ser emocional. Por que ela é um ser emocional? Porque ela tem uma sensibilidade. O animal é muito mais emocional que a planta, porque além de ter sensibilidade, ele tem inteligência também, né? Uma inteligência mais elaborada, né? Por assim dizer. E quando nós adentramos o reino hominal, aqui nessa linguagem kardeciana, é que nós ganhamos, em alguma medida, a razão, a racionalidade. Então, o que nos distingue dos demais reinos é a nossa capacidade de raciocinar. E raciocinar não significa inteligência, porque as pessoas acham que razão é inteligência, e não é. Inteligência é conhecimento, e muitos animais são extremamente inteligentes, porém não têm razão. A razão ela está intimamente ligada com a capacidade de discernir, com a capacidade de pensar a si mesmo. Aquilo que uma frase do filósofo Descartes, ele dizia, penso, logo existo. Né? Então, isso é racionalidade, é isso que nos distingue dos animais. É o penso, logo existe. O que é o pensar, logo existir? É o discernir sobre si mesmo, sobre a própria existência. E isso é o que nos caracteriza enquanto humanos e nos distancia, em alguma medida, dos animais. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós ganhamos essa novidade evolutiva, chamada razão, para que essa bússola gerenciasse esses conteúdos que estão arquivados em nós de experiências transatas, que Joana vai chamar de atávicas aqui no texto. Né? Então, todos nós estamos cheios de arquétipos, estamos cheios de atavismos. E como é que agora, enquanto humanos, nós vamos gerenciar esses conteúdos? Através do discernimento. Não necessariamente da inteligência, eu volto a dizer, através da razão, que está muito ligada com o discernir. Então, quando a gente aprende a discernir, a gente aprende a direcionar aquilo que a psicanálise e o espiritismo depois vai dizer. A gente aprende a canalizar. E quando a gente aprende a canalizar, a gente aprende melhor a viver.
a gente aprende melhor a regular. É igual, por exemplo, uma plantação, né? Você vai para uma grande plantação numa zona de agricultura. Então, você vai ter que fazer o quê quando você for fazer o processo de irrigação daquela agricultura? Você vai ter que fazer toda uma técnica que vai te possibilitar canalizar a água de modo que aquela água não atrapalhe também a plantação, que ela escoe de maneira em que ela seja proveitosa para aquilo que você quer fazer. E se você não souber direcionar isso, ela pode estragar com a plantação. Então, as nossas emoções, elas são bem essa água, né, que está ali represada. E se a gente não souber bem direcionar e conduzir, a gente meio que se perde nesse processo. Tem até uma obra do Emmanuel chamada Religião dos Espíritos. É uma obra do Emmanuel maravilhosa, é uma coleção de livros onde o Emmanuel vai comentando as obras de Kardec. E o Religião dos Espíritos, ele fala sobre o Livro dos Espíritos. Mas tem um texto que eu acho muito interessante da obra, que chama-se Sexo e Amor. E aí o Emmanuel, ele diz que o sexo é o rio, é o imenso oceano, né? E que o amor é o dique. O dique é uma espécie de represa, né? Então, o sexo é o oceano, ou seja, é o amontoado de energias que quer satisfazer-se. Mas o amor é a represa, ou seja, é aquele que vai canalizar, é aquele que vai conduzir, é aquele que vai direcionar, através da racionalidade afetiva, claro, né? Então, eu estou trazendo essa ilustração porque eu acho que ela representa bem isso. Então, nós somos um arcabouço de muito conteúdo que a gente já angariou nas nossas experiências de espíritos milenares que somos. E a nossa racionalidade deve estar a serviço desse conteúdo no sentido de direcionar, de canalizar e de melhor conduzir. E o Espiritismo vem nessa linha, nos possibilitando mais ainda essa capacidade de compreensão, de discernir, para que a gente viva com uma qualidade melhor. Agora eu passo a palavra para alguém que gostaria de falar. Nessa reflexão sobre a racionalidade, no Evangelho, acho que é no capítulo 17, se não me engano, fala sobre o dever, e ele fala sobre a razão. Esse texto sempre me fez me enxergar em atitudes, por exemplo, em que eu agia só sobre o emocional, imaturo, naturalmente, e quando eu comecei em determinados atos a refletir sobre se isso valia a pena, o que era melhor, o que eu poderia fazer de melhor, o que eu poderia melhorar, por que eu estava agindo de tal forma ou de outra forma. E essa reflexão sobre a racionalidade é interessante nesse sentido, porque, num primeiro momento, eu lembro que eu pensei assim, nossa, eu tô muito fria, pensando assim na questão da racionalidade em si. Cadê aquele emocional todo desgovernado? Mas depois, pensando a respeito disso, não, eu acho que o caminhar é justamente tu conseguir enxergar uma situação e outra e conseguir ver o que traz mais benefícios, o que amadurece mais, o que fortalece o olhar num misto de amadurecimento em relação a isso. E quando tu foi falando isso, eu fui me lembrando dessa minha reflexão quando eu li o texto. Isso que você fala, Márcia, me faz lembrar o senso comum, porque as pessoas, elas geralmente confundem as coisas, né? Aí elas fazem, na verdade, uma cisão entre tudo, né? Isso que eu acho interessante da nossa sociedade polarizada é que tudo é muito cindido, ou seja, é bem, mal, claro, escuro, né?
Então, essa polaridade ela é horrível. E a vida não é assim. A vida ela é sistêmica, no sentido de que uma coisa interpenetra outra. E por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas acabam fazendo essa cisão entre emoção e razão. Isso não tem nada a ver, né? Tanto que as pessoas dizem assim: eu sou muito emotivo, então eu não me utilizo da minha razão porque eu sou muito emotivo. E já outros, para se contrapor, dizem: eu sou muito racional, eu sou ágil com a razão, numa tentativa de dizer que não sente, que não é afetado por aquilo. E a gente sabe que isso é uma grande mentira, porque o racional e o emocional, eles estão intimamente ligados e precisam estar justamente para trabalharem de maneira equilibrada e harmônica. Quando essas cisões acontecem, aí é que nós estamos em desequilíbrio. Mas o que eu quero chamar a atenção é no seguinte, que o fato de eu ser uma pessoa racional não significa que eu não sinta. Porque as pessoas às vezes dizem assim: você é muito frio, por que você não faz isso? Mas não é que você não sinta, é como você sente. Essa que é a diferença. Então, o indivíduo racionalmente educado, e quando eu falo racionalmente educado, é no sentido daquele que discerne, que compreende a própria vida, ele sente tudo o que o vulgo sente, mas ele sente diferente. Por exemplo, o espírita, que já tem o discernimento acerca da vida espiritual, diante da perda de um ente querido, ele não vai sentir a saudade? Ele vai sentir a saudade. Agora, essa saudade, ela está sob o comando do seu discernimento, do conhecimento que ele já tem. Então, isso faz com que ele sinta diferente, ou ele externalize esse sentir de outra forma. Uma forma mais educada, uma forma mais humanizada. É aquele que não está sob esse discernimento, aí ele grita, ele chora, ele esbraveja, ele reclama contra Deus, ele reclama contra a vida, entendeu? Ele vai dar vazão dentro das condições que ele possui de compreensão. Então, o que eu quero dizer é que o discernimento ele não nos impede o afeto. Eu não vou sentir. Eu vou sentir, mas como que eu vou sentir? Como que eu vou reagir a esse sentimento? Como que eu vou conduzir esse sentimento? O meu discernimento é que vai determinar. Muitas vezes a gente tem vontade de revidar determinadas situações que acontecem na nossa vida. Numa outra palavra, se vingar na mesma moeda, né? Mas o nosso discernimento nos impede de assim fazer, porque a gente já tem uma lucidez. Então, é nesse sentido que a racionalidade ela nos vai melhorando, ela nos vai elaborando. E o espírita tem uma vantagem muito grande sobre as outras religiões. A gente tem uma vantagem absurdamente extraordinária sobre as outras religiões. E quando eu falo as outras religiões, eu estou falando no sentido institucional da coisa. A nossa vantagem é que a nossa fé é raciocinada. E a nossa fé raciocinada não é, e eu volto a dizer, esse raciocinar não é no sentido de intelecto, é no sentido de discernimento. E é outra coisa. Discernir não é simplesmente você conhecer, que eu posso muito bem conhecer e não entender. Eu posso muito bem ler e não saber interpretar. Então, é como as outras religiões fazem, na grande maioria, né? Elas leem o texto, mas elas não conseguem fazer aquela interpretação mais profunda. Elas só ficam na superficialidade. Então, elas conhecem, mas elas não discernem. E nós, através da revelação espírita, que temos Joana, temos Emmanuel, André Luiz, Kardec, que já mastigaram tudo para nós, aí fica mais fácil nós discernirmos, né? Quer dizer, para alguns, porque para outros ainda há uma dificuldade também muito grande. Então, o que eu quero fazer é essa separação e dizer que a racionalidade, nesse contexto, ela nos ensina a melhor gerenciar os nossos conteúdos, as nossas emoções, a fim de que nós possamos reagir de maneira diferente. Então, o indivíduo racional não necessariamente é um indivíduo insensível,
mas é um indivíduo que sabe se colocar diferente. Essa é a questão. Carlito, nessa questão a gente entende claramente que é benéfico, mas também existe aquele indivíduo, né, que racionaliza tudo e que acaba criando um problema para a sua vida, né? Acaba utilizando a racionalização, é isso? Eu tenho que falar bem lento para poder sair, como um mecanismo mesmo de defesa, né? E acaba criando uma verdade onde não existe, perdendo oportunidade ou criando uma realidade para não assumir as suas algumas questões. Então, neste ponto, acaba que não é positiva, né? Isso, nesse caso, ela não é uma racionalidade, né? É essa distinção que nós estamos colocando. É o indivíduo que ele conhece, né? Ele tem o conhecimento, mas ele não tem o discernimento sobre o que conhece. Por isso ele distorce, por isso ele leva para outro viés, né? Por isso ele leva para uma outra perspectiva e se torna uma forma, muitas vezes, de fuga, como você coloca. Que esse indivíduo ele não está se utilizando do conhecimento para ele viver melhor. Ele está utilizando o conhecimento para ele fugir a uma responsabilidade que talvez a sua consciência, lá no inconsciente da coisa, esteja cobrando. Então, eu vejo muitas vezes os ateus, que se dizem ateus, eles, na grande maioria, eles estão fugindo a uma cobrança inconsciente de buscarem um entendimento de Deus, né? Então, porque a grande maioria dos ateus são religiosos frustrados. São alguém que um dia já foi buscar um entendimento religioso, mas não colocou a sua racionalidade a serviço disso. Ele só colocou o intelecto. E quando você só coloca o intelecto, você pode perfeitamente, em várias ocasiões, se decepcionar com aquela religião ou com aquele conteúdo que você está abraçando. Quantas e quantas vezes eu vejo as pessoas dizerem assim: eu fui na religião tal e eu me decepcionei. Eu até assisti uma entrevista, ainda há pouco, que era um espiritualista, né, que falou que ele, ao acaso, ele encontrou o Livro dos Espíritos, começou a ler o Livro dos Espíritos, achou muito interessante a proposta, ficou um pouco fascinado e resolveu conhecer um centro espírita. Quando chegou no centro espírita, ele viu que aquelas pessoas lá do centro espírita eram totalmente diferentes, viviam totalmente diferente da proposta da doutrina. Então, aquilo frustrou ele, né, no sentido que ele colocava. E aí fez com que ele não desse prosseguimento ao espiritismo, e hoje ele é só espiritualista. O que eu estou querendo dizer com isso? Que essa pessoa, ela não discerniu. Ela leu, mas ela não discerniu. Porque ela transferiu para os espíritas aquilo que não é nossa propriedade. Então, como é que eu vou me frustrar com a filosofia através do humano, da vivência do humano? A filosofia, o conteúdo é uma coisa, agora, como os outros vivem, é totalmente diferente. Quem teve essa lucidez primeiro foi Gandhi, porque ele já dizia assim: eu amo Jesus Cristo, mas eu tenho medo dos cristãos. Então, Gandhi foi o primeiro a ter essa lucidez. Olha só, Jesus é extraordinário. Os cristãos é que são corruptíveis. Então, isso é o quê? É o discernir. Agora, tem gente que confunde a obra, né, o criador, com o seguidor. Ou seja, hoje a gente vive esse movimento. O caso, por exemplo, que a gente pode colocar é o Marx também, né, que é o filósofo aí do comunismo. O Marx é maravilhoso, mas os comunistas e os marxistas são horríveis. Então, é bem isso, né? Então, você tem que saber fazer essa distinção da coisa. Isso é colocar o seu discernimento ao seu serviço. E as pessoas, às vezes, não colocam para quê? Para fugir, porque é muito cômodo você dizer: nada presta, nada é suficiente para mim, eu não me encaixei em lugar nenhum. É muito cômodo, e a gente percebe que é uma comodidade do ego, né? O ego que quer se acomodar.
ao invés de você buscar compreender, entender e discernir a coisa, né? Então, é bem aí nesse viés. E então o indivíduo ele se utiliza do intelecto, do conhecimento, mas ele não se utiliza do discernimento para ele poder ponderar e colocar cada coisa no seu lugar. Seria a mesma coisa de eu ser espírita e me frustrar com o espiritismo só porque Divaldo Franco talvez tenha dito alguma coisa que é incoerente. Ah, Divaldo disse isso? Ah, então eu não vou mais ser espírita porque o espiritismo não presta. Mas como assim? Então quer dizer que nós vamos colocar no Divaldo a personificação da revelação? Ele é só um médium, importantíssimo, nós sabemos disso, mas é só um médium. E o próprio Chico Xavier já dizia, nós médios somos muito falhos, a gente pode se equivocar. Os próprios espíritos podem se equivocar porque eles só sabem aquilo que o seu adiantamento moral lhes permite conhecer. Então, não é porque eu vou evocar um espírito aqui que ele tem que saber de tudo e me dar todas as respostas, porque ele tem, muitas vezes, uma compreensão, às vezes, muito inferior a mim, porque há de depender das nossas experiências. Então, isso é o quê? É o discernimento em ação. Mas o indivíduo que não quer discernir, só quer se acomodar, ele acaba se utilizando desses mecanismos como uma forma de fuga à própria responsabilidade. Carlitos, e ouvindo aí você falar, né, tem também aquele momento que os outros, ao saber que um outro é espírita, e ele fala, nossa, mas você não é espírita? Como é que você faz uma coisa dessa? Você não é espírita? Então, seja lá, por exemplo, você está chorando por quê? Por causa da morte. Você não é espírita? Então, eu acho que eles confundem muito, né? Porque eu acho que a dor, como é que eu diria? A dor é igual para todas as religiões. A dor do espírita não é nem maior nem menor do que a dor do ateu ou do muçulmano. A dor nos iguala, é isso que eu queria falar, né? E eu acho que aqueles que acham, por saberem, né, que existe o espiritismo, logo tem os médiuns, os espíritas, né? Eles meio que atribuem aos espíritas uma perfeição, né? Seja lá no que for, por exemplo, o espírita não pode ficar nervoso, o espírita não pode se vingar, o espírita não... Mas você é espírita? Como que você faz isso? Você não pode pensar mal de ninguém. Ok, a gente até sabe que não pode mesmo. Mas a cobrança de fora, a gente já tem a de dentro, que já não é fácil, né? A gente já tem a nossa ali, que está ali forte. Imagina quando vem o outro e aponta, mas você não é espírita? Como é que você faz isso? E aí, é aquilo, como é que a gente sai dessa? Né? Bom, sou espírita, não sou perfeito, ou seja, eu sou espírita, mas eu não cheguei à perfeição, mas eu vou chegar. Né? É interessante, porque as outras pessoas, óbvio, acredito eu, pelo fato de não conhecerem bem o espiritismo, não aceita muita coisa, ou muito comportamento que o espírita, vamos dizer, nós tenhamos, né? Então, eu acho que alguém tem que falar para eles, somos espíritas, não somos espíritos puros, é diferente, né? E para chegar lá, eu acho que para eles entenderem isso, realmente só frequentando um bom centro espírita, porque tem muita coisa aí que também está falhando, né? Tem isso também. É isso. É verdade. Porque, na verdade, os espíritas, com as suas exceções, né, são muito infantis, né? Então, pegam esse conteúdo tão extraordinário que é o espiritismo e fazem uma infantilidade dele, né? Como tudo, toca e infantiliza. Então, por isso a gente morre miserável em cima do tesouro, né? Eu gosto dessa expressão, que é bem nós, os espíritos. A gente está diante do tesouro ali, mas a gente está morrendo miserável porque não sabe se utilizar dele, porque a nossa razão e nosso discernimento ainda não
se despertou para isso, ou pelo menos não quis, né, nesse sentido. E uma coisa que é interessante, porque quando você vai ler o próprio Evangelho, você percebe que os discípulos que Jesus chama, todos eles eram espíritos ainda bastante atrasados. Tinham os seus sentimentos de raiva, de inveja, de medo, de julgamento, de represália. E em vários momentos a gente vai perceber isso, né? Então, os próprios, os mais chegados do Cristo, tinham algo para reparar e para melhorar, e nós que estamos ainda um pouco mais distantes dessa intimidade, por assim dizer, né? Então, nós ainda temos que nos esforçar muito. Não se utilizar disso como uma justificativa para o erro, mas nos utilizarmos disso para entender que nós podemos errar e nos perdoar por isso. Joana tem uma colocação que eu acho muito bela. E essa colocação da Joana, ela me salvou disso. Porque quando a gente está no movimento espírita, as pessoas projetam em cima de nós as suas frustrações. E a gente tem que se libertar das frustrações dos outros, já basta as nossas. Eu não vou admitir que você jogue em cima de mim as suas frustrações. Porque toda vez que alguém chega e fala esse tipo de coisas, mas não é você que é perfeito, mas não é você que é isso, não é você que é aquilo. Não, peraí, calma. Você está jogando em cima de mim frustrações que são suas, eu não tenho nada que ver com isso. Então, uma das coisas que me libertou disso, porque quando a gente vai absorvendo isso, a gente vai adoecendo, porque a gente vai meio que se hipnotizando e pensando que a gente é o pior de todos. E aí, quando Joana diz assim, admita-se o direito de errar, mas tenha consciência do dever da reparação. Eu achei isso libertador, porque errar é um direito. Assim como reparar é um dever. Mas nós temos que olhar para nós mesmos com esse olhar de carinho, né? De que nós somos capazes de errar e estamos aqui para errar e acertar. E Emmanuel tem um texto também belíssimo, nessa obra mesmo que eu acabei de citar, Vida e Sexo, quando ele está falando da sexualidade, ele diz assim, errando e acertando, para novamente voltar a errar, para mais tarde acertar com mais segurança, que nós, os filhos de Deus, iremos conseguir a ascensão espiritual. Então, olha só a colocação que o mentor faz para nós, errando e acertando, para mais tarde errar novamente, para acertar posteriormente com mais segurança. Então, esse é o nosso caminhar. E quem não discerne sobre isso é extremamente infantil. Alguém que está projetando no outro as suas frustrações, porque, no fundo, ele queria ser iluminado e não consegue. Como ele não consegue, porque ele ainda não se deu conta que tudo é um processo, ele projeta no outro. Então, nós não podemos aceitar as projeções de ninguém em cima de nós. E é só esse discernimento que nos vai libertando de nós e do outro, porque a gente não vai absolvendo e nem vai adoecendo por conta disso. Então, a doutrina espírita nos dá essa lucidez e os próprios espíritos nos dão essa lucidez. Eu acho interessante no Evangelho quando o discípulo chega para Jesus e diz assim, bom mestre, e Jesus o admoesta, por que me chamais de bom? Bom só tem um, que é o nosso Pai que está nos céus. Então, olha só, o próprio Cristo identificando o seu lugar no mundo. Por toda a grandeza que ele tinha e tem, bom ele não é, bom é aquele que tudo provê. E aí, como nós, na nossa arrogância, nos queremos colocar figuras iluminadas? Em absoluto. É o discernimento que nos coloca no lugar que nos é devido. Então, nós temos que absorver esses elementos para a gente entender o nosso lugar no mundo. Chico Xavier, em outro momento, dizia algo que eu acho muito interessante. Ele dizia assim,
Meu nome é Francisco. Se tirar o Fran, fica só o Cisco. Eu achava maravilhosa esses gracejos do Chico. Em outro momento, ele dizia: eu sou apenas uma lata de cisco. Poeira cósmica. Olha que interessante. A pessoa que se reconhece no lugar que ocupa. Porque, embora para nós ele seja uma figura de luz, mas diante do universo, ele é apenas uma poeira cósmica mesmo, né? Porque o universo é infinito. Então, como que nós vamos ter essa arrogância, né? A humildade, o discernimento nos convida a isso. Ô, Carlito, tem uma frase que não é espírita, que fala o seguinte: nós somos, é mais ou menos isso, nós somos anjos que defecamos, né? Ou seja, a gente ainda, né, tem tudo aqui dentro para nos transformarmos em anjos, mas com a necessidade ainda de defecar, né? Isso, exato. Todos nós temos estômago, né? Então, isso também nos iguala, tá, Denise? Não é só a dor. O estômago também nos iguala. É verdade. Eu estava ouvindo aqui, né, estava falando do Dom Francisco e tal. Se você vê aqui, ó, inclusive aqui nos vídeos, você pode ver, ó, Aldenir e Denise. Então, tá? Deni e de dar, né? Que nós, de repente, a nossa proposta é dar, mais dar do que receber. Então, eu acho que o Deni e a Deni tem alguma coisa aí, os dois aprendendo a dar mais do que receber, né? Muito bem. E outra coisa que eu quero comentar com você, né? Às vezes também existem aquelas puxões de orelhas que outros fazem, né? Até de uma forma diferente. Eu faço evangelho no lar com a minha filha e teve uma vez que eu fiz o evangelho, tá? Passou acho que dois, 3 dias e teve uma situação. E eu falei para ela: olha, faz o seguinte, é melhor você fazer isso assim, 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 essa. Ela falou: mas no evangelho não é isso que você falou, né? Quando a gente estava fazendo o evangelho, não era isso que você falava, né? Aí você fala, aquela acende a luz, você fala: uau, ela lembrou. Entendeu? E me fez lembrar, né? Porque é bem isso, com certeza, naquele momento que você está lá no evangelho, com certeza você já está ali meio que envolvido com os espíritos puros, nananã, então, né? Você está ali no evangelho, tá após leitura, né? E aí eu vou meio que explicando, então não faz assim, não faça para os outros o que não quer que faça para você, passam-se 2 ou 3 dias, pronto, escorreguei. Quando eu escorreguei, ela falou, entendeu? Então é um puxão de orelha, aí você fala, uau, e agora? E agora, José? Né? Mas aí não é fácil esse momento, porque você tem que voltar atrás no momento que você acabou de falar e você falou lá atrás. E você entende? Então é aquela coisa, qual é a hora que você mentiu? Foi naquele domingo? Está sendo agora. Concorda? Quer dizer que então é meio assim, quer dizer que então quando você fala lá no evangelho, você está meio que no teatro, entendeu? Então o que ela quis me dizer assim, que o que a gente tem que fazer, o espiritismo é para você praticar, não é? E eu escorreguei, e eu estava meio que falando, não, você, né? Ela, mas não era isso que você me falou no domingo, né? Na evangelização. E se eu não volto atrás, eu acho que era um momento que ela podia até pensar, de repente essas evangelizações, então é só um teatro, né? Porque se depois passa 2, 3 dias, ela já tem outra postura, né? Então, eu acho que é até bom às vezes que aconteça isso, para ver que nem sempre a gente pratica, né? Nem sempre. Porque não é fácil. Porque não acho que seja fácil. Essa prática, ela é complicada. Porque eu acho que às vezes nós estamos envolvidos no dia a dia, né? No dia a dia, quando você menos você espera, você tomou uma decisão, uma postura que você fala, nossa, está totalmente errado. Uma postura espírita, vamos dizer assim, né? Aí você falar, aí mesmo você fala, que espírita sou eu, né? Coisa feia, né? Entendeu? Mas eu acho válido, às vezes, sim, a pessoa falar para você, numa boa, no jeito que minha filha falou. Entende? É diferente. Eu acho que
algo legal para a gente praticar. E já passo a palavra para a Flávia, que está na vez, mas essa tua fala, Denise, que eu achei maravilhosa, ela me lembrou uma passagem do Evangelho, que é bem tu e tua filha, né? É Jesus e Pedro, é o diálogo. Quando, quando Jesus está lá na ceia, na famosa última ceia, né? E aí ele fala dos acontecimentos que advirão a partir daquele momento, né? A sua crucificação, morte, etc. E aí Simão Pedro, né, com mais empáfia, diz assim: Mas, Senhor, eu ficarei contigo até o último instante, eu o defenderei. Aquela coisa toda, né? E aí Jesus olha para ele e diz assim: Simão, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Simão fica surpreso, ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, tu duvidas de mim? E aí Jesus olha para ele e diz: Não, Simão, é que a criatura humana é mais frágil do que propriamente mal. E dali a algumas horas, Simão estaria negando 3 vezes o Cristo da forma como ele detalhou. E na terceira vez que o galo canta, é que ele dá-se conta que ele repetiu aquilo que o mestre, há horas poucas, tinha dito que ele iria fazer. Olha a fragilidade do humano, né? Diante do Cristo, ele estava imponente. Eu o defenderei. Mas na hora que ele sente o medo, que as suas emoções falaram, ele virou uma criatura frágil, que é o que todos somos. Então, diante da pregação espírita, nós somos imponentes, destemidos, mas diante da prova e da expiação, nós somos criaturas frágeis. Mais frágeis do que propriamente mal, né? Então, nós precisamos sim pregar, nós precisamos sim falar da mensagem, mas a gente sempre tem que ter um cuidado de se colocar com essa fragilidade, né? Nós somos frágeis, nós somos falhos, nós somos passíveis de errar, mesmo que estejamos aqui na tentativa de fazer o correto, mas isso não nos exime. Isso é muito bonito da doutrina. E eu me recordo que uma vez perguntaram para o Chico: por que você não se cura? Porque você é médium, você cura muita gente, você ajuda muita gente. Por que você não se cura? E o Chico dá uma resposta que eu acho extraordinária. Ele diz assim: a mediunidade não me deu e não me dá nenhum privilégio diante dos meus irmãos. Eu sou um ser humano como qualquer um de vocês. Isso é fantástico, né? Isso é reconhecer-se e saber o seu lugar. Então, nós que somos discípulos ainda pequenos do Cristo, entender que isso não nos coloca em posição melhor do que qualquer um outro que está lá fora. E que nós somos tão suscetíveis quanto a passar por essas fragilidades da vida. Eu estou falando aqui que eu passo pela mesma situação que a Denise, que eu faço evangelho aqui com adolescente, 16, e com meu filho, e quando eu tenho minhas recaídas, né, humanas, eles me cobram: mas você falou isso no evangelho, você disse que não pode isso, que não podia isso. Aí eu digo: o problema não está na gente espírita, o problema está nesses terráqueos, né, Denise, que ficam esperando a nossa recaída para nos cobrar. E Carlito, agora, vendo essa passagem aí, né, eu pensei assim, em várias situações, Carlito, esses sentimentos nos atrapalham tanto a nossa evolução, né, Carlito? A gente já estava anos-luz, a gente já estava lá bem mais perto de Jesus. Mas tem que sentir, né, Carlito? Se não sentir, não burila, não provoca, não modifica, não erra, não acerta, não erra, e vai modificar como? Como diz Joana, ainda nesse parágrafo 2º, porque nós ainda não saímos do 2º parágrafo, ela diz assim, a sua evolução socioantropológica é a história das contínuas lutas em que o artista, o espírito, arranca do bloco grotesco a matéria,
as expressões de beleza e grandiosidade que lhe dormem imanentes. Então, esses choques emocionais que a gente passa, Flávia, nada mais são do que essas contínuas lutas que a Joana se refere, em que o espírito ele vai rompendo com esse bloco de gesso, como a Joana coloca aqui, o corpo, a matéria, as coisas materiais, os atavismos, e vai dando origem às expressões de beleza e grandiosidade que dormem em nós. Então, é graças a esses choques emocionais que nós temos a todo momento, é que nós vamos burilando esse espírito, justamente para que nós alcancemos essa plenitude. Então, nós carecemos de atravessar essas emoções até para que nós ganhemos esse sentido, esse elemento a mais. Então, se nós não atravessássemos esses choques emocionais, a gente se manteria estagnado o tempo inteiro, dentro de uma frieza, dentro de uma indiferença, né? E graças a essa sensibilidade é que a gente consegue avançar. O Carlitos, você sabe dizer a data que o Chico nasceu? Se não me engano, foi 2 de abril de 1910. 2 de abril, né? Isso. Ele até brincava que, se fosse primeiro, ele seria a maior mentira do mundo. Não, que ainda bem que ele não tinha nascido no dia 1º de abril, porque aí mesmo é que iam dizer que ele era uma grande mentira. Carlito, mudando o parágrafo, eu estava aqui lendo, ele vai falando sobre os mitos, né, dos povos, das filosofias, da história da arte, que ela faz uma relação com essa luta contínua de se libertar da argamassa celular e firmar-se numa liberdade ainda que agressiva no começo, para depois ser plena. Então, eu queria que você explicasse um pouco mais isso aí. Obrigado, Márcia, pela participação. Hoje a gente não consegue visualizar a Márcia, né? Só a voz dela, mas já está ótimo, né? Só o áudio. Não. É que hoje eu estou com aquela cara de doente. Eu estou com Covid, né? Então, eu estou com aquela cara. Vocês não merecem olhar a feiura, não. Ah, sim. Ah, que legal. Que interessante isso que você fala, né? Não ter Covid. Que eu lembrei de uma outra anedota do Chico. Não sei porque eu estou me lembrando muito do Chico hoje, mas comentando esse parágrafo que você faz referência, é porque toda a nossa história das religiões, a começar pelos mitos, né? Porque nós sabemos que os mitos foram aonde primeiro começa a nossa odisseia com o sagrado, com o religioso e com Deus. E desde os mitos dos povos mais recuados, né, das civilizações mais antigas, já havia essa rivalidade, por assim dizer, entre os deuses e o humano, né? Essa briga por você se assemelhar aos deuses, por você favorecer os deuses, e também o medo da represália dos deuses, né? Isso é muito evidente na mitologia, tanto grega quanto na mitologia nórdica também, né? É muito evidente isso. Então, quando a Joana fala que os mitos de todos os povos, na história das artes, das filosofias, das religiões, apresentam essa luta contínua do ser, libertando-se da argamassa celular, arrebentando as gemas, etc., em cada mito do passado, ela diz, surge o homem em luta contra forças soberanas que o punem, o esmagam e o dominam. Gerado o conceito da desobediência, o reflexo da punição assomada dominador, reduzindo o calceta a uma posição ínfima contra a qual não se pode levantar se quer justificar a fragilidade. Então, desde esses tempos mais recuados, já há, por assim dizer, dentro de uma cultura mítica, uma briga entre o material e o espiritual, ou entre o humano e o divino, né? Entre o divino, o sagrado e o humano, né? Então, nós já temos essa briga que representa esse anseio por evoluir, esse anseio por ser melhor. Porque, no final das contas, essa guerra mitológica entre o homem e os deuses, né, é esse anseio por você ser melhor, por você fazer as coisas
né, dentro dessa transcendência espiritual. Então, há essa briga desde tempos remotos que a Joana traz, né? E essa necessidade atávica que nós temos por evoluir, por nos assemelhar com o espiritual, o divino, né? Muitas vezes gera em nós algum ressentimento. E é esse ressentimento que ela vai falar no parágrafo seguinte. Essa incapacidade de enfrentar o imponderável. E você vai perceber que, às vezes, tem muitas brigas entre os humanos e os deuses, dentro da mitologia, né? As forças desgovernadas e prepotentes mais tarde se apresentam camufladas em forma de rebelião inconsciente contra a existência física, contra a vida em si mesma. Então, isso vai trazer para a nossa sociedade ocidental essa briga entre o ser humano e a negação de Deus. Aquilo que já acontecia na mitologia antiga, né? Por exemplo, na mitologia nórdica, entre os humanos e Odin, né? Entre os deuses lá do Valhalla, né? Que já havia essa disputa, com a mitologia grega também, Zeus, né? Etc. Então, isso se materializa na nossa cultura ocidental entre Cristo, Deus, e o ser humano, né? Já há essa briga também por superar-se. E quando você não consegue superar-se dentro daquilo que você deseja, qual é o primeiro mecanismo de defesa? Negar. Então, há essa frustração e, por trás, a negação. Já que eu não consigo corresponder àquilo que a religião espera de mim, então eu nego. Seria esse exemplo que nós estávamos discutindo ainda há pouco, dentro das cobranças espíritas. Por que muita gente, às vezes, não fica no espiritismo? Porque não aguenta as exigências e acaba se frustrando. Como eu não dou conta de fazer a caridade como todo mundo está querendo que eu faça, como eu não dou conta de servir com a disciplina que todo mundo está querendo que eu sirva, então eu não vou mais. Então, percebam que a gente ainda está vivendo conteúdos que falam da nossa história enquanto civilização, né? Então, a Joana continua, obrigado mais a temer esses opressores do que a os amar, compelindo a negociar a felicidade mediante oferendas e cultos, que é o que a gente observa nas mitologias, né? As oferendas, os sacrifícios, né? Na mitologia nórdica, a gente poderia ver os sacrifícios humanos, inclusive, de crianças. Já no judaísmo, né, a gente vai ver os sacrifícios de animais, ovelhas, pombos, etc., como uma forma de você fazer as pazes com Deus, com o divino, né? E na Igreja Católica, a gente vai ter, por exemplo, textos que você tem que rezar, as promessas que você tem que pagar. É uma forma de você entrar em acordo com essas forças que você não consegue controlar. Aí você tem um deslize aqui, aí você vai lá na igreja e paga uma promessa, faz uma oferenda, vai no Ciro de Nazaré e pronto, aí você já está livre com Deus e com a consciência. E ela vai dizendo que esses extravagantes ou não, sente-se coibido na sua liberdade de ser, então rebelando-se, passando a uma atitude formal em prejuízo da real, a um comportamento social e religioso conveniente, ao invés de ideal, vivendo fenômenos neuróticos que o deprimem ou o exaltam, com efeitos naturais da sua rebelião íntima. E por que a Joana está falando disso? Porque é com base nisso que ela vai entrar no suicídio. Porque lembremos-nos que o texto fala justamente de ódio e suicídio. Então, é dentro desse contexto onde nós vamos nos rebelando contra a vida, porque nós não nos achamos capazes e condizentes com aquilo que esses conteúdos espirituais nos propõem, a gente vai se frustrando na medida que vai tentando alcançar, porque não entende da própria fragilidade humana, e isso vai gerando, muitas vezes, a negação e, consequentemente, o próprio suicídio, que é o que a Joana vai adentrar mais para frente.
Então, percebam que, por falta desse entendimento da nossa própria fragilidade diante de Deus e do sagrado, como queira chamar, nós vamos nos decepcionando consigo mesmos. A gente vai se fechando, a gente vai achando que Deus não gosta da gente, e os evangélicos até têm uma palavra que ele diz assim, nós não estamos agradando a Deus, né? Então, eles têm essa... isso não agrada a Deus, isso desagrada a Deus. E todas as vezes que a gente desagrada a Deus no sentido que eles colocam, porque nós desagradamos o tempo inteiro, a gente vai se frustrando, a gente vai se fechando, vai se achando incapaz, vai desistindo da vida, né? E nesse processo a gente vai entrando nas obsessões e, por conseguinte, nos suicídios. Mas o que esses 2 parágrafos nos trazem é justamente essa nossa história religiosa, a começar pela mitologia, nessa nossa briga entre nós e o divino, essa necessidade que a gente tem de querer agradar o divino e, muitas vezes, a frustração que recai sobre nós diante da decepção daquilo que gostaríamos de fazer diante de Deus, da espiritualidade ou dos deuses, no sentido da mitologia. Alguém gostaria de fazer mais algum outro comentário? Ô, Carlito, engraçado, né, porque ele começa esse parágrafo falando dos mitos, da história da arte, das filosofias, aí vem essa reflexão que você disse a respeito dessa briga, né, entre o divino e o humano, né? As culturas, as religiões, elas refletem muito bem isso, no sentido de, por exemplo, no cenário cultural, a gente, sei lá, há muitos anos, 100 anos, sei lá quantos anos, a gente sempre repete a nossa cultura anualmente, todos os anos, sempre refletindo o olhar do homem de outrora, né? A gente não refaz, a gente não tem um olhar reflexivo de mudança, de alguma coisa nesse sentido, não sei nem me expressar direito em relação a isso. Às vezes, eu já tive esse pensamento de olhar assim, nossa, a nossa cultura é sempre um olhar do homem de outrora, aquele olhar disso que você falou até da briga do humano e do divino e tal, e nunca vai para frente. Então, será que daqui a 100 anos vai ser exatamente a mesma coisa, o mesmo olhar, a mesma vivência, a mesma percepção? Olha, se nós não ganharmos esse discernimento diante da vida, possivelmente a gente vai estar se repetindo aí novamente. Porque, pelo que tu percebe, o que mudou? Os contextos mudaram. Antes a gente vivia dentro do mito, depois a gente passou a viver dentro de uma institucionalização religiosa, mas os atavismos, eles permanecem. Porque a única coisa que muda é o cenário. Mas o atávico, o que é o atavismo aí? É essa luta entre eu e o divino. Essa necessidade de eu chegar ao divino, que é o quê? A lei de progresso dentro de nós. Mas quem é que faz essa cisão? É o Espiritismo, porque o Espiritismo vem dizer que essa briga ela é interessante, por quê? Porque é a lei de progresso nos convidando a melhorar. Mas, em contrapartida, ele também nos vem dizer algo que nenhuma outra cultura religiosa nos disse, que nós fomos criados simples e ignorantes, que nós partimos de uma premissa zerada, a fim de angariar valores, e que essa premissa não é uma peculiaridade somente de um grupo, todos os espíritos dela partiram. Então, isso nos dá uma espécie de bálsamo nesse frenesi, porque a gente entende que nós partimos de um princípio e estamos, sim, movidos por uma força de melhorar-se em relação a Deus, mas com a lucidez de que nós estamos num processo de evolução. Isso é paulatino, isso é lento. E também nos dá essa lucidez quando a gente percebe, por exemplo, uma figura como Emmanuel, por exemplo,
que há 2000 anos era um espírito extremamente rude, embrutecido e cheio dos seus preconceitos, e depois de um tempo de processo de labor, de expiação, etc., alcançou uma luminosidade. Então, o Espiritismo rompe com isso nesse sentido, de nos mostrar que todos somos possíveis de avançar e crescer, né? Então, as outras religiões vivem esse conflito em maior abundância porque eles não têm essa noção de que nós tivemos um princípio simples e ignorante a fim de avançar, e que o átomo de hoje será o arcanjo de amanhã, como bem coloca o Livro dos Espíritos, porque ele mesmo começou pelo átomo, né? Essa frase clássica que ilustra o processo da nossa evolução. É assim que tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, porque ele mesmo começou pelo átomo. Então, quando a gente entende isso, a gente se libera desse conflito que começa lá na mitologia, entre nós e os deuses, né? E a gente passa a ter uma parceria com Deus. A gente vira co-criador juntamente com Deus. Nós nos tornamos cooperadores de Deus. E a gente deixa essa briga, essa rivalidade milenar entre nós e o espiritual.